Amém, queridos. Bom dia, irmãos. Que bom, né? Estarmos aqui. Depois nós passamos a semana toda orando. Agradecemos a Deus pela volta do pastor Maurício, da esposa, né? É tão bom tê-los aqui de volta, né? Deus abençoe, Deus é bom. Quem está alegre? Quem está triste? Amém. Que bom que você está alegre. Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Está lá em 2 Timóteo, e o tema dessa palavra, uma geração de mal a pior. Palavra do Senhor, 2 Timóteo 3, versículo 10 até o versículo 15 diz: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, que me acontecem em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, e eu creio que o Senhor tem algo a acrescentar ao nosso coração. Que não seja eu, ó Deus, a ministrá-la, mas sim o teu Espírito que habita em mim. Que o Senhor venha falar conosco, pois nós estamos ansiosos para ouvir a tua voz. Para isso, Deus, te damos total liberdade para o Senhor falar, tocar na nossa vida. Toma, Senhor, cada mente cativa o teu Espírito nesta manhã. E que não haja nenhuma manifestação espiritual nesse lugar, pois nós não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar, se quer se manifestar nesta igreja, porque essa igreja é do Senhor Jesus, esse é o teu povo, é um povo que louva o teu nome, que adora o teu nome. Portanto, Senhor, somente a ti daremos atenção nesta manhã. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amado, eu quero destacar só esse versículo 13, ficar um pouco mais nele, e levar você a pensar um pouco naquilo que Paulo estava revelando, que Paulo ele revela como seria o futuro de algum tipo de gente. E essa palavra não é uma profecia, porque Paulo estava se baseando no óbvio. Paulo estava vendo como era o povo, e a partir daí ele dá essa palavra. Ele fala sobre aquele povo que estava habitando aquela terra, e ele está falando dos frutos, se baseando nos frutos que ele estava vendo naquele povo, vendo nos homens. Paulo ele fala que dos homens maus e impostores. Eu, quando estava estudando essa palavra, pensei, Paulo poderia estar ministrando isso hoje dentro de Brasília. Paulo poderia estar pregando isso hoje lá dentro do Congresso, fazendo parte ali de uma análise de uma CPI da Petrobras, por exemplo. Paulo poderia estar falando isso, porque ele está falando de homens maus e impostores. Ele diz que o futuro deles já está traçado, ou seja, eles iriam de mal a pior. Ou seja, no presente, é isso que Paulo estava vendo. Olha, no presente, esses homens são maus. E a tendência desses homens é piorar cada vez mais. Piorar por quê? Por causa do mau caratismo deles. Porque esses homens são mau caráter, eles vivem de falsidade. Irmãos, e o que nós estamos vendo hoje não é nada diferente disso aqui. Parece que Paulo ele pega esse verso 13 e ele cola na porta do Congresso Nacional. Ele está dizendo para eles: olha, vocês são homens perversos, são impostores, e vocês vão de mal a pior.
Para nós, é muito triste ouvir isso, irmãos. Porque é assim que eu estou vendo, e eu tenho certeza que você está vendo o mundo, as pessoas caminharem exatamente dessa maneira, de mal a pior. E o que é pior ainda, irmão, é que não há perspectiva nenhuma de melhora. Você consegue ter uma visão de melhora nisso tudo aqui? Eu não consigo ver melhora. Eu consigo ver os homens caminhando, mau caráter e vivendo uma vida de falsidade. Pessoas que você deposita a tua total confiança, e daqui a pouco essa pessoa te dá a mesma mão que bate nas tuas costas, é a mesma que lhe apunhala. É isso ou não que você está vivenciando hoje? Nós estamos vendo isso, irmãos. E Paulo ministra aos homens. Paulo estava falando para Timóteo: Timóteo, olha, você escreve isso aí porque é isso que você vai vivenciar. Esses homens irão de mal a pior. Paulo fala de gente que é incapaz de praticar o bem. São tão consumidos pelo mal que são incapazes de praticar o bem. É alguém, irmãos, que é mal por não conseguir mais fazer o bem. Isso já está entranhado no ser humano. Seja sincero, não está difícil confiar, irmão? Sim ou não? Está difícil confiar. Está difícil enquanto nós, igreja, irmão, nós confiarmos nas lideranças. Está difícil, irmão. Está difícil nós confiarmos uns nos outros. Como está difícil isso? Mas pastor, o senhor está falando para a igreja. Sim, eu estou falando para a igreja onde há uma mistura de pessoas, nas quais o Senhor diz: muitos naquele dia me dirão Senhor, Senhor, e eu vos direi: apartai-vos de mim, maldito. Porque entre o povo existem aqueles que o Senhor dirá: apartai-vos de mim, maldito. Nós estamos vendo isso, e isso é triste demais. Gente que está completamente deformada pelo mal. E nós estamos inseridos nesse contexto. A gente às vezes conversa com uma pessoa, você tem até medo de compartilhar algo com alguém. Você tem medo. Eu costumo dizer entre os pastores, irmãos, nós não temos ombro. Nós não temos ouvidos para nos ouvir. Eu digo para você como pastor, eu garanto que o pastor Maurício deve pensar a mesma coisa, pastor Manuel, quem vai nos ouvir? Em quem confiar? Em quem confiar para compartilhar, para chorar, para dividir problemas? Porque está difícil. Essa carta Paulo escreve hoje para nós. Esse versículo é para nós hoje. Gente que foi alcançada pelo mal, irmãos. E Paulo, ele fala do futuro dessa gente. Paulo diz que eles não serão felizes, porque não tem como ser feliz sendo mal. Vocês não serão felizes, e felicidade é algo que o homem vive em busca desde o ventre materno. A gente vive em busca da felicidade. Se nós fizermos um paralelo, irmãos, com o paraíso, fizermos um paralelo com o ventre materno, é exatamente isso. O homem estava lá no paraíso, estava tudo tranquilo, comendo, bebendo, vivendo uma vida de paz, uma vida de harmonia. Assim é a vida materna. Enquanto nós estamos lá no ventre, está tudo tranquilo, nós comemos, bebemos, sem problema nenhum, estamos sendo gerados com amor, com carinho. Quando de repente vem uma força terrível te colocando para fora, aí você abre, de repente tem uma luz imensa, já depois do túnel há uma luz, duas mãos fortes colocam a tua cabeça para fora e te força para lá, te força para cá. Daqui a pouco tira você do ventre, enfia logo um canudo no teu nariz, enfia no outro nariz, vai, passa um pano em cima, limpa você. Irmão, se a criança pudesse falar, diria: eu estou no inferno. Eu estou morrendo. Aí alguém diria: não, bebezinho, fique tranquilo, isso é só o nascimento. Você não está morrendo, você está nascendo. Mas a impressão que nós temos é que nós estamos morrendo. E daí por diante, irmãos, para não morrer, ele luta pela sobrevivência. E a luta pela felicidade. Quando eu estou com fome, eu choro.
Vou chorar, aí chora, aí vem a comida. É a luta pela felicidade, pela sobrevivência. Agora, você coloca a criança no seio materno e ele tem que sugar o leite, porque aquilo não vai cair naturalmente. Ele suga, então a partir desse momento você tem que fazer força para sobreviver. Ou seja, acabou a moleza. Acabou a moleza. O mole acabou. Agora você vai ter que lutar. De agora em diante, é só se esforçar. Acabou o paraíso materno. É assim, irmãos. Nós perseguimos a felicidade, nós perseguimos a paz desde o nosso nascimento. Muitos alcançarão a paz. Muitos serão felizes e outros não. Há muitas pessoas que não alcançarão essa felicidade. E Paulo diz que esses homens maus e impostores, eles jamais serão felizes e o futuro deles será pior ainda. Porque o verso 13, ele começa dizendo, mas os homens perversos e impostores irão de mal. Ou seja, isso é o presente. No presente, vocês são maus. Ou seja, os que são mal hoje, irão piorar amanhã no futuro. Não é assim que diz? Irão de mal a pior. Haverá uma progressão na sua vida. Você vai de mal a pior. Ou seja, os tempos seriam como se nós estivéssemos pagando uma penitência. Porque diz que serão penosos os dias, enganando e sendo enganado, os dias seriam terríveis. Os que são mal hoje irão piorar amanhã. Paulo diz também, irmãos, que o mal maior que os alcançará terá neles mesmo a sua própria origem. Ou seja, eles estariam enganando. O mal está em mim, e depois que eu sigo enganando, agora eu também sou enganado. Não é isso que diz a palavra do Senhor, sim ou não? Enganando e sendo enganados, ou seja, o mal que eu lancei na vida, ele agora volta para mim. Isso é a lei do retorno. Isso é um plantio. Eu vou plantar mal. É assim que Paulo está ministrando, olha, esses homens irão plantar o mal, irão enganar, e isso vai voltar para ele, porque eles também serão enganados. Que geração que nós estamos vivendo hoje, irmão? Seja sincero. Qual a geração que você está vendo aí? Esses dias em que nós estamos ministrando na igreja, nessa viagem do pastor, nós ministramos muito para famílias, estamos falando muito sobre a igreja. Porque eu creio, irmãos, que Deus ele tem um zelo tremendo pela tua família. Quando o Senhor traz uma palavra como essa, o Senhor traz uma palavra de conserto para a nossa vida. É o zelo que Ele tem pela sua igreja, é o zelo que Ele tem pela nossa vida, porque o Senhor não quer que nenhum de nós venhamos a nos perder nesse mundo. Ele não quer, o desejo de Deus é que você seja bom. E hoje bondade parece que virou virtude. Virou virtude. Quando não é virtude, é obrigação você ser bom. Eu acho terrível quando a pessoa diz assim, meu marido é um homem honesto. Meu irmão, ser honesto é obrigação tua, não é virtude nenhuma. Ele é honesto. Ele é um bom pai, mas você tem que ser um bom pai. Isso não é virtude, isso tem que estar dentro do nosso DNA, tem que fazer parte de nós. Você entende, queridos? Isso deve fazer parte do homem. A bondade, a honestidade, a sinceridade, o bom caráter. Não tome isso como virtude, porque é obrigação sua. Então, por Deus cuidar da sua igreja, que Deus sempre traz uma palavra de conserto para nós. E eu louvo a Deus, querido, pelas palavras que têm sido ministradas nesse altar, que são palavras de conserto. Mas também Deus só fala para quem tem um par de ouvidos para ouvir. Mas muitos têm um par de ouvidos e não ouvem. Que você esteja atento a ouvir a voz de Deus, querido, quando você entrar nesse lugar. Todo mal que o mal e impostor comete, diz a palavra que emana dele mesmo. Ou seja, os maus e impostores têm em si mesmo o seu próprio Satã. A gente diz, não, é porque o diabo fez isso. Porque, querido, nós estamos dando crédito ao diabo, quando o pior está dentro de nós. O pior está em nós. Paulo não está falando, olha, que o diabo habita em vocês, e por isso vocês são mal e vai de mal a pior. Não.
mas os homens perversos, está falando diretamente para o homem. Mas, olha, vocês, homens perversos e impostores, irão de mal a pior. Os homens irão se deformar de tal forma, querido, ao ponto de se transformarem na fonte do próprio mal. Eles seriam a fonte do próprio mal. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Está fácil confiar em alguém? Sim ou não? Você acha que está fácil? Não está fácil. Não está fácil confiar, irmãos. Está muito difícil confiar. Mas a palavra de Deus, o Senhor não nos deixa cegos diante de tudo isso aí. Tudo que está acontecendo está na Bíblia. Tudo está na Bíblia, irmãos. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 3. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis. Os tempos seriam como se nós estivéssemos pagando realmente uma penitência, porque diz aqui, olha, pois os homens serão egoístas, serão avarentos. Algumas Bíblias dizem que os tempos serão penosos. Alguma versão aqui é assim? Nos últimos dias o tempo será penoso, não é isso? É como se nós estivéssemos aqui pagando realmente essa sentença, essa penitência. Os últimos dias de vocês vão pagar uma penitência, porque os últimos dias serão penosos. Mas por que será que a vida está assim, irmãos? Porque essa geração seria habitada por gente má e impostora. Por isso que nós estamos vendo o mundo como está, por isso nós estamos vendo essa geração como está. Essa geração seria uma geração mentirosa. E mentira, irmãos, mentira é uma coisa tão, parece que se tornou corriqueiro no nosso meio. E saber que mentira não faz parte só do mundo. A mentira hoje faz parte da própria igreja. A igreja está falando, às vezes a gente fala tanta mentira, tanta bobagem. Você quer ver uma coisa que sinceramente me aborrece profundamente, irmãos? Com todo respeito. Fica tranquilo que eu estou orando por você. Que é isso, irmão? Não, não é assim que funciona. Você sai daqui, você às vezes até esquece de mim, você esquece do irmão que está ao seu lado. A gente sai por essas portas aqui, acabou. A vida da igreja a gente deleta, agora a história é outra. A gente escuta o irmão falar de um problema aqui, a igreja ora, a igreja e tal. Acabou aquele problema, acabou, irmão. A verdade é essa. E a gente fala isso como se fosse verdade. Olha, meu irmão, eu estou orando por você. Eu até acredito que muitos oram. Eu acredito tremendamente nisso. Mas eu acredito também que há muitos que dizem que fazem e não faz. Por quê? Porque essa é a geração dos últimos dias. E isso está dentro da igreja. O que é pior, você está do nosso meio, está no meio da igreja. As pessoas, muitos falam a verdade. Amém, irmãos? Eu até acredito que a igreja Nova Vida de São Cristóvão fala a verdade. Amém, queridos? Amém. Mas que tem muita gente que fala a mentira. Aonde eles estão? No nosso meio. Uma geração que parece ser uma coisa, mas no fundo é outra coisa completamente diferente. Essa geração que nós estamos vivendo hoje. E Paulo, ele fala de uma geração impostora, uma geração frustrada. Vivemos em meio a uma sociedade impostora, irmãos. Em meio a uma sociedade má, de gente mentirosa, de gente frustrada. E Paulo diz que viver em sociedade seria uma coisa terrível por causa dessa gente. E está terrível viver em meio a essa sociedade. O verso 2 e verso 5, olha o que diz aí a palavra. Os homens seriam o que, irmãos? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Eu quero dar uma parte disso aqui. Até aqui no que foi lido. Não fale o nome de ninguém. Você conhece alguém inserido aqui? Você conhece alguém que está exatamente inserido nisso? Irreverente, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores. Bota uma vírgula de novo. Você conhece alguém assim? Conhece alguém que está inserido nesse contexto? Atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus,
tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Eu acredito que esse tempo chegou. Esse tempo chegou. E quando ele começa dizendo, sabe isso, que nos últimos dias, ou seja, é para hoje. Nós já estamos vivendo esses últimos dias, irmãos, esse tempo do fim. Estamos vivendo um tempo apocalíptico no nosso meio. A gente tem que abrir os olhos para ver isso. Que o Senhor abra os teus olhos e que nenhum de nós estejamos inseridos nisso aqui. Homens desafeiçoados, homens que não têm afeição a nada, não tem prazer em nada. Estamos vendo isso, isso é lamentável, querido, é muito triste ouvir isso. Mas falar do fim, irmão, não é só do fim da humanidade que o Senhor descreve lá em Mateus 25, 31 ao 34, que está assim na sua Bíblia: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Quem fará isso, irmão? Quem fará isso? Então diga para o seu irmão, não é você que tem que me separar, não somos nós que temos que separar uns dos outros. Diz que é o Senhor quem fará isso. Mas nós estamos inseridos tanto nesse mal que nós mesmos já separamos uns dos outros. Olhamos para as pessoas e já isolamos. E olha o que o Senhor segue dizendo: como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, quem somos nós para decidir quem é cabrito e quem é ovelha? Mas eu sei que no meio das ovelhas existem os cabritos. Porque isso é a palavra de Deus que está dizendo: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos você não tem esse direito, querido. Nós não podemos abraçar uns e desprezar outros. Entende isso? Cabe a Deus. O que mais diz a palavra? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Dirá quem, irmãos? O rei. Quem é o rei? É Jesus. O que ele dirá? Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Cabe a Deus fazer isso. Ao Senhor compete fazer isso. Paulo fala do fim da possibilidade de convivência, irmãos. A gente, quando chega lá em Gênesis, nós não precisamos ler, o Senhor diz, a primeira coisa que ele diz para o homem: olha, não é bom que você viva só. Adão, não é bom você viver só. O Senhor estava dizendo para ele que a vida só tem sentido, só tem sabor no outro. Viver uma vida isolada não é bom, isso faz muito mal, isso leva à morte, irmãos. Viver uma vida de solidão, então está dizendo, olha, não é bom, porque a sua vida só vai encontrar sabor no outro, ou seja, você só tem, a tua vida só tem prazer no encontro. Por isso que nós precisamos compartilhar uns com os outros. É por isso que eu preciso de você, meu irmão, é por isso que você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros, porque isso é a palavra de Deus. Olha, você não pode viver sozinho. Ah, pastor, mas aí ele foi lá e criou a mulher, mas meu irmão, dali houve uma geração para que o homem não vivesse só. O Senhor está dizendo isso. Quanto mais os maus habitam na terra, irmãos, mais nós iremos depender uns dos outros. E aí a gente contradiz tudo que Deus fala. Quanto mais o mal vai habitando, mais a gente vai colocando no coração: eu não dependo de ninguém, eu não preciso de você, eu não preciso de pessoas do meu lado. Nós vivemos num mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, irmãos, e a gente está vivendo sozinho. Nós estamos só, porque nós não podemos confiar em mais ninguém. Em quem nós podemos confiar, com quem nós podemos compartilhar? Em Gênesis o Senhor diz: olha, encontrem-se. Vocês precisam se encontrar um com o outro, vocês precisam ter contato. Mas quando chega aqui em Timóteo, irmãos, o Senhor diz para mim e para você: olha, o encontro vai ser uma desgraça. Vocês têm que encontrar, mas o encontro não vai ser fácil. Por quê? Porque vocês vão encontrar homens maus, homens arrogantes, homens mentirosos. Vocês vão ter encontro com esses.
precisa encontrar, mas vocês vão passar por esse problema e esse tempo chegou. Esse tempo nós estamos vivendo o tempo em que o afastamento está muito maior do que o ajuntamento. O homem se transformou muito mais em veneno, querido, do que em remédio um para o outro. Você está vivenciando isso ou será que eu estou ficando maluco? Se eu tiver errado, querido, desligue o microfone. Mas eu tenho certeza que você está vivenciando exatamente isso. Se você pegar uma folha de papel hoje e começar a anotar nessa folha as pessoas nas quais você pode confiar, você vai ter que parar e pensar muito. Você vai ter que pensar um pouco. Eu não digo dentro da igreja não, começa na sua casa. Começa na sua família, em quem que eu vou confiar agora? Aí você para e pensa. Aí você começa a colocar um nome. Mas se numa outra folha você começar a escrever as pessoas que você não pode confiar, em 10 minutos você enche a folha. Está terrível. Acreditamos pouco no que nós estamos vendo, querido, no que as pessoas estão falando. A gente está acreditando muito pouco. Que tempo difícil nós estamos vivendo, irmãos. Que tempo difícil. Saber que existem bilhões de pessoas nesse mundo e a gente está completamente sozinho. Que a igreja do Senhor fuja disso. Que você possa encontrar refúgio dentro da igreja, irmãos. Por que que o Senhor traz uma palavra como essa? Porque Ele quer mudança em mim. Ele quer a mudança em você. O Senhor quer que nós venhamos a mudar. É isso que Ele quer de nós. Que nós sejamos o sal nessa terra. Sejamos diferentes de tudo que nós estamos vendo aí. Em nome de Jesus. Acreditamos muito pouco nas pessoas. O mal está encontrando no coração uma terra cada vez mais fértil para a reprodução, irmãos. Cada vez mais o mal encontra no coração uma terra para reproduzir. Nós seríamos a fonte do próprio mal. É isso que diz a palavra do Senhor. Um mal que nos esmagaria. E nós estamos sendo esmagados pelo mal. Mas se essa geração está assim, pense um pouco comigo. Como seriam os filhos desses homens descritos por Paulo? Como seriam? Que tipo de pessoas eles iriam gerar, irmãos? Essa gente má impostora que perderam de vez o contato com o bem. Como serão os filhos dessa gente? Está exatamente inserido aí. Nós lemos o verso 2. Mas vamos ler de novo para você gravar bem. Eu quero ler rapidamente para você entender. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais inimigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Olha o verso 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Essa é a biografia dos filhos dos homens maus e impostores que habitariam essa terra nessa geração. Eu quero observar uma característica na qual emana toda essa qualidade de ser, irmãos, que está exatamente no verso 3, desafeiçoados, sem afeição natural. Mas por que sem afeição natural? Certamente esses pais seriam incapazes de ensinar aos seus filhos o que é amor e o que é amar. Então, se eles não têm nenhuma referência do que é amor e do que é amar, como eles vão aprender a amar? Como é que eles vão aprender o que é amor? Se dentro da casa está a própria desgraça acontecendo, se os inimigos estão dentro da própria casa, como eles iriam aprender a amar? Que filho nós estaremos deixando para essa geração, para as futuras gerações? Que filhos nós estamos gerando? Quando eu digo, irmãos, a maior preocupação dessa igreja é com família, e é o que nós menos damos atenção é quando nós falamos de família. Como nós suamos para ter um encontro de casais, como a gente, olha, é desgastante, chega ao ponto de ser desgastante. A gente falar de casar, irmão, você tem que vir, traz a tua esposa, nós vamos falar para filhos, irmãos, como é complicado.
Parece que há um desinteresse muito grande de cuidar daquilo que Deus nos deu. Parece que há um desinteresse. O que é isso, senão pessoas sem afeição natural? Nós precisamos aprender isso, irmãos. Aprender a amar. Como nós vamos ensinar aquilo que nós não aprendemos? Que filho nós vamos gerar? Que futuro terá essa nação? Que futuro terá a igreja? Se Jesus voltar amanhã, glória a Deus. Mas se ele levar mais 100 anos, como será a igreja daqui a 100 anos? Você tem noção disso? Como será a igreja do Senhor daqui a 100 anos? Porque o tempo não cabe a mim, não cabe a você. Nós não sabemos quando ele voltará, então nós temos que preparar a igreja hoje. Hoje nós temos que preparar a igreja, temos que preparar os nossos filhos para a igreja do hoje, do amanhã, porque eu não sei como será esse amanhã, irmãos. Pense um pouco mais naquilo que Deus está ministrando no teu coração. Esses filhos não encontrariam nos pais exemplos de amor. Eles não conheceriam afeto, eles não conheceriam a bondade, eles não conheceriam o que é a palavra, o sentido da palavra amar. O que será da sociedade daqui por diante, irmãos? Uma sociedade que nasce parecendo que não há mais coração. O que será dessa sociedade que nós vivemos daqui a alguns anos? Se não há afeto, o amor nesse coração, o que sobra, irmãos? O que sobra é indiferença. O que sobra é o desamor. O outro é apenas um detalhe. O outro é só um detalhe. Eu já ouvi isso de um líder. Em meio a pastores, e eu ouvi isso. Meu irmão, você está... E o povo, rapaz, você tem que se preocupar com o teu povo. Pastor, o povo é só um detalhe. De quem eu teria que ouvir? Vamos cuidar do povo. Vamos cuidar. Nós precisamos cuidar do povo. Porque, irmãos, o povo não é nosso. Esse povo é de Deus. Esse povo não é propriedade de pastor, não é minha propriedade, não é do pastor Maurício, não é do pastor Manuel. Esse povo é propriedade de Deus. Olha por que os cuidados com a tua família. Olha por que muitas vezes nós trazemos uma palavra aqui no altar. Às vezes ele diz assim, o pastor é duro. O pastor trouxe uma palavra dura. Não, irmãos. É preocupação com a tua família. É Deus usando uma boca para falar a um par de ouvidos. E muitas vezes nós não queremos ouvir, porque a palavra incomoda mesmo. Porque ouvir uma palavra como essa só tem um jeito. É sair daqui completamente transformado pela palavra. Ou então a sua vinda aqui foi em vão. Nós viemos aqui só a passeio. E igreja não é lugar de passeio, irmãos. Para passear você tem lugares melhores do que a igreja. Eu garanto isso a você. O pastor acabou de vir de uma viagem. Nessa viagem poderia dizer, olha que lugar maravilhoso, rapaz. Aqui não tem ninguém no meu ouvido, não tem ninguém em gabinete, não tem ninguém falando de nada, é de família, não tem ninguém. É verdade, irmão, eu estou falando a verdade. Porque igreja é lugar de problemático. A começar por mim, eu sou um problemático. Igreja é lugar de problemático, é reunião de problemáticos. Entende? Se olha para o irmão que está ao teu lado aí, é um problemático. Mas aqui é lugar de tratamento. Então você pode dizer, Senhor, trata comigo. Trata comigo. Trata comigo. A geração filha dos maus impostores, amados, ela é diferente. É uma geração que não nasce com a genética do amor. O amor seria um aprendizado, mas os seus pais são mentirosos. Eles não conseguem transmitir o amor. É uma geração sem laço de afeto, sem rede de misericórdia. Porque o amor é tão interessante, irmãos. Amar não é uma coisa difícil, não, porque amar é uma decisão. Você decide amar. Mas a geração que nós estamos vivendo é uma geração sem esse laço de amor. Eu percebo que nesses últimos tempos o nós, ele já não faz parte do nosso vocabulário. O que faz parte do vocabulário é o eu, o meu, para mim, o ter, eu sou, eu quero, me dá. O nós já foi riscado. Esse tempo seria totalmente insuportável. Os filhos, eles reproduzem exatamente isso. Por isso que o pastor, uma vez, ele pregando a mensagem, ele falou, irmão, às vezes a gente olha uma criança, tão bonitinho, tão anjinho, deixa duas crianças juntas por 10 minutos, você vai ver, daqui a pouco um arranha o outro, daqui a pouco um arranca o brinquedo do outro.
Porque o mal está entranhado, irmãos. O mal faz parte do DNA, entende? Faz parte do ser. Ah, mas é tão pequenininho. Eles estão brincando. Não está não, irmão, ele está com raiva um do outro. A gente olha e diz assim, estão brincando, não é assim, tão bonzinho. Vai lá e pá na cabeça do outro. Olha lá como meu filho é bonzinho, tá vendo aí? Aí o pai do filho que apanhou diz, não, bonzinho é meu filho que apanhou, ficou calado. É a geração que nós estamos vivendo. Esse tempo seria totalmente insuportável. Eu ia pedir para passar um vídeo na igreja, mas eu achei por melhor não passar, porque ia chocar um pouco os irmãos, mas os irmãos tomaram conhecimento, que saiu muito no Jornal Nacional. Deixa eu tomar uma aguinha. Quantos viram a história de uma jovem que foi esfaqueada na porta de um colégio por causa do cheiro do perfume que ela usava? Alguém lembra disso? Tem um tempinho, deve ter 1 ano, 2 anos. Uma outra jovem incomodada pelo cheiro do perfume dela, porque ela sentia alergia no perfume. Simplesmente bateu na jovem na porta do colégio, pega uma faca e esfaqueou aquela jovem de 15 anos. Uma outra que tinha cerca de 18 anos. Essa jovem não suportou os ferimentos e ela veio a falecer. Tudo isso por quê? Não, porque eu não suportava o perfume dela. O cheiro dela não é legal. O que é isso, irmãos? Que geração que nós estamos vivendo? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Eu compartilhei com o diácono José, o diácono falou, ainda bem que eu nem vi isso. O camarada me pega um cachorrinho, ele crucifica o cachorro como se fosse um Cristo. Martelou uma patinha de um lado, a patinha do outro, 2 patinhas, abriu. Naturalmente. O outro pega um cachorro, ele agarra o cachorro assim na mão e pá, soca com a outra mão. Pá, e sangrou o cachorro até matar. Aí depois postaram um vídeo, esse mesmo rapaz sendo espancado pelos outros do lado de fora. Eu fico pensando, qual dos dois é pior? O que espancou o cachorro ou o que espancou o jovem? Todos os dois foram cruéis, irmãos. A crueldade está dentro de nós. Eu lembro sempre do caso do Nardoni, que isso é bom você gravar sempre. Quando o Nardoni jogou a Nardoninha do 6º andar, seja sincero, você não sentiu desejo no coração de jogar o Nardonão do 6º andar? Teve. Teve esse desejo. Sabe por quê? Há um Nardoni dentro de nós. É só uma questão de tempo, irmãos. Se der oportunidade, o Nardoni nasce, você entendeu? Se der uma oportunidade, a gente também espanca aquele que espancou o cachorro. Não, pastor, eu não faço isso que eu sou crente. Irmãos, vigia. Aquele que pensa não fazer, aquele que pensa estar de pé, você que pensa que jamais cometerão qualquer tipo de mal, você esteja atento. Aquele que pensa estar de pé, vigia mesmo, porque você pode cair nessa cilada. Nós podemos cair nisso. Como pode, querido? Como pode isso acontecer? E o que mais nos assusta é que esses monstros, eles têm a mesma raça que eu e você. São chamados seres humanos. Nós temos essa mesma raça. Esses são os homens cujo mal encontrou neles um ninho e deformou a vida deles. Estes seres, eles geram filhos sem o gene afetivo, por não ter nos pais um exemplo, eles vão gerar filhos exatamente assim, estão sendo gerados monstros, porque é o mal gerando mal. Se você pegar, você que trabalha talvez em área de saúde, que está aqui nesta manhã, se pegar 2 pessoas que usam droga, 2 drogados, que mantêm uma relação, que tem um filho, esse filho, ele nasce já drogado. A droga já faz parte do sangue dele. É mal gerando mal, é droga gerando droga, e é esse mundo que nós estamos vivenciando. Estamos vivendo momentos muito difíceis, irmãos. Essa geração do esfriamento do amor, essa geração do congelamento do amor, o amor congelou. O amor está esfriado. Deus está nos preparando nessa manhã para o que ainda vem por aí. Eu quero te dar um alerta. Dias piores virão. Você pode falar para o teu irmão, se segura, meu irmão. Dias piores virão.
Dias piores virão. E não adianta que aí não tem madeira para você bater não, tá? Tá amarrado. Tá amarrado não, meu irmão, tá solto. Dias piores virão. Se não há amor dentro dessa vida, nós não podemos chamar essa vida de vida, porque vida sem amor não é vida. Onde é que está escrito isso, pastor? 1 Coríntios 13:1, o que diz a palavra do Senhor? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o que, irmãos? Amor, eu serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Quanto tempo durou esse barulho? Quanto tempo durou? Muito pouco. Exatamente isso. Será como o símbolo que retine? Pá, é rápido, dura pouco. Se não tiver amor, nada do que nós estamos fazendo aqui tem sentido. Não tem sentido, irmão. Tem sentido você me olhar com uma Bíblia preta debaixo do braço, se você olha para mim e diz, esse cara nem amor tem no coração. E é assim que nós estamos sendo taxados nesses últimos dias. Ah, querido, como é lamentável a gente ver como tem gente dentro da igreja dando mau testemunho. Como tem mau testemunho na igreja. Pastor, isso é sério mesmo, irmão. Nós estamos inseridos nesse meio e nós não podemos nos deixar levar por tudo isso que está acontecendo aí. Nós precisamos ser diferentes. Nós temos que ser diferentes. Porque o nosso Deus é Deus de amor, irmãos. Nosso Deus nos ensina a amar, ao ponto de não olhar para mim e para você com indiferença. Nós olhamos para as pessoas assim, olha para cá para a minha mão, faz assim com a tua mão rapidamente, olha para ela. O que você está vendo na sua mão? Dedos diferentes. Um é diferente do outro, é assim que nós nos vemos. Um dedo é diferente desse, que é diferente desse, não porque esse aqui é menor do que esse, porque esse daqui é maior do que esse daqui é o cara, esse aqui não é o cara. Sabe como é que Deus nos vê? Fecha a tua mão assim, ó. Exatamente assim que Ele nos vê. Porque Ele nos vê por dentro, e por dentro nós somos todos iguais. Deus nos vê assim. A gente não. Nós estamos no corpo, nós somos membros desse corpo, mas a gente se enxerga diferente. E Deus não nos enxerga assim. Deus nos enxerga assim, ó. E quando você vê do lado de dentro, olha lá, ó, tudo igualzinho. Eu sou igual a você. Você é igual a mim. Então me ame do jeito que eu sou. Quantos me amam? Olha, mentira, irmão. Estou falando a verdade. Deus está vendo. Não está vendo, pastor Manuel? Deus está vendo. Pastor, eu já estou acabando, tá, pastor? O senhor já chegou, não posso nem passar o horário muito. O senhor me perdoa. O senhor me ama? Eu sei que me ama. O que diz o verso 2 aí, irmão? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha bem o que aqui está dizendo, nós podemos ter todos os dons de conhecimento, querido, porém se nós não tivermos amor, nada disso basta. Verso 3, coloque para mim por favor, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ainda que nós sejamos o mártir da bondade, você pode entregar o seu corpo até para ser queimado, a Bíblia diz que se não tiver amor, nada disso nos adianta, nada seremos. Nós seremos apenas como uma lata vazia que só serve para fazer barulho. Não serve para mais nada. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Ainda que nós sejamos queimados pelo fogo. O amor é tudo, irmãos. O que transforma a vida em vida é o amor. Se na vida não existir amor, nós não podemos chamar isso de vida. E nós estamos vivendo o fim da vida em vida. Isso é que é pior. É uma vida diabólica, irmãos, porque o diabo ele mata sem tirar a existência. Nós estamos vendo isso. Pessoas mortas espiritualmente, pessoas que não conseguem amar, pessoas que não têm braço, pessoas que não têm ombro, pessoas que não têm mão, pessoas que não estendem a mão. Nós estamos vendo isso nesses últimos tempos.
E é isso que o diabo tem feito e dentro da própria igreja. Matando pessoas sem tirar a nossa existência. Isso é pior ainda. O mundo acaba quando acaba o amor. E a desgraça, irmãos, é que ele continua existindo. Isso é que é pior. Estamos vivenciando uma geração sem vida. E lamentavelmente, irmãos, a igreja não está longe disso. Quantas pessoas estão dentro da igreja que não serve de exemplo, irmãos, que não serve de exemplo para filhos. Irmãos, eu quero dizer que a palavra ela corta para os dois lados, amém, irmão? Corta para os dois lados. Eu não estou pregando só para você não, eu prego para mim também. Quantas pessoas não dão um bom exemplo, irmãos? Porque cuidar envolve muita coisa. Envolve muita coisa. Nós temos uma grande responsabilidade como igreja dentro dessa sociedade, irmãos. Seja sincero nessa manhã, você que é pai. Que tipo de pai você tem sido? Seja sincero. Examine-se a si mesmo, mas se examine com sinceridade. Que tipo de pai eu tenho sido? Que tipo de filhos eu estou gerando? Que tipo de filhos? Se arrependa nessa manhã, irmãos. Depois de você fazer essa análise, dê a oportunidade do seu filho te responder que tipo de pai você é. Dê oportunidade a ele, mas sem bater, sem agredi-lo. Diga, filho, seja sincero, que tipo de pai eu sou? Tenha liberdade para falar, irmãos. Só tem um jeito, se consertar. Não tem outro jeito. Nós não podemos sair daqui da mesma forma que entramos. Precisamos sair daqui diferente. Essa igreja, Deus colocou essa igreja aqui com propósito, irmãos. Essa igreja não está aqui para enfeitar o bairro. Deus colocou essa igreja aqui com propósito. Quando Ele colocou um povo aqui dentro, Ele colocou um povo aqui dentro para fazer diferença nesse lugar. O povo que Deus colocou aqui dentro é para fazer diferença na família, para fazer diferença no bairro, no seu trabalho. Deus não planta uma igreja porque Ele acha que é bonitinho, porque Ele se agradou do pastor Maurício, falou, eu vou dar uma igreja para ele. Foi por isso não, irmãos. Porque pregar o evangelho a gente prega até dentro do trem, prega na praça pública, qualquer lugar, nós vamos pastorear em qualquer lugar. Mas quando Deus coloca, Deus tem propósito. Então saiba você que está aqui nessa manhã, Deus tem propósito com a sua vida. Se você não cuidar da sua família, você está sendo um incrédulo. E é possível que dentro da igreja nós estejamos do lado de incrédulos. É possível. Aonde está escrito isso, pastor? 1 Timóteo 5,8, olha o que o Senhor diz. Não sou eu que estou dizendo, é Deus. Se alguém é quem? Qualquer pessoa, não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da onde, irmão? Da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Cuidar é muito mais do que manter. Cuidar é envolvimento, é relacionamento afetivo. Cuidado vai muito mais além, querido, do que simplesmente manter com dinheiro. Nem sempre o teu dinheiro é necessário na sua casa. Não adianta você pagar para se livrar de um filho. Não adianta você pagar para se livrar da sua família. E dizer, não, eu mantenho a minha casa. De que maneira você mantém? De que forma? Financeiramente? Não é isso que seu filho precisa. Seja um pai para o seu filho, antes que o traficante o adote. Seja uma mãe para o seu filho. Adote seu filho hoje. Adote a sua família hoje. Faça isso em nome de Jesus. Sai daqui nesse propósito, meu irmão, eu vou ser pai da minha família. Eu vou ser mãe da minha família. Eu vou mudar porque eu não quero mais ser chamado de incrédulo dentro da minha igreja. Eu não quero que o meu Deus olhe para mim e veja em mim um incrédulo. Eu não quero abrir a minha boca, louvar ao Senhor, glorificar a Ele em meus louvores lindíssimos e sair daqui dizendo, Senhor, realmente eu não tenho tido fé. Porque a palavra do Senhor diz que se você não cuidar da sua casa, não cuidar dos seus, você será pior do que o incrédulo, negando a própria fé. Então nós precisamos sair daqui dessa manhã, querido, completamente transformados, porque Deus está nesse lugar cuidando de você. Filhos não precisam só de pão, querido. Filho precisa da presença.
Eu digo para mim, enquanto também sou pai, eu digo para mim como pastor também, ovelha não precisa só de uma boa palavra. Eu posso pregar muito bem, posso fazer muita coisa boa aqui em cima, mas se eu não cuidar, querido, eu serei igual um incrédulo, porque a palavra do Senhor está dizendo, aquele que não cuidar dos seus, serão como incrédulo. Então cuide, aprenda a cuidar, tenha cuidado, porque Deus não está dormindo. O nosso Deus está atento aos nossos atos. Nós podemos enganar a todo mundo, irmãos. Podemos enganar todo mundo, ao pastor, ao marido, à esposa, aos filhos, mas nós não enganamos a Deus. Deus conhece o teu coração na profundidade. Seja transformado nessa manhã, em nome de Jesus. Ou os filhos terão exemplos que os arrastem até nós, ou o mundo irá arrastá-los para um lugar tão longe que você não poderá mais alcançá-lo. Faça isso, ame. Quantas famílias estão se acabando, irmãos? Que é tão lamentável a gente ver isso na igreja, famílias que se acabam, famílias que estão sendo destruídas por causa de um mau cuidado, por causa de maus tratos. Se você é um pai, se você é uma mãe, e você gostaria que seus filhos fossem bons filhos, seja você um bom pai, seja você uma boa mãe, dê exemplo na tua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor abençoe você enquanto diácono, enquanto pastores, que o Senhor abençoe a tua casa, meu irmão, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o nosso louvor.